Deputado, você escreveu no X a tentativa da direita e da ultradireita de pedir o impeachment de Dino apenas por ele pedir mais transparência das emendas escancara a hipocrisia deles no combate à corrupção. Não se trata de interferência entre poderes, mas o Supremo também vai ter que comprar um pouco a nossa pauta, né? Porque eles já estão passando do limite da Constituição, né? O Zambada, você diz em relação do Supremo passar dos limites, em relação à questão das... Não. Os bolsonaristas passam do limite. Eu tô falando, o Supremo vai ter que garantir isso, né? Eles vão ter que abraçar as nossas lutas um pouco, né? Sim. Você vê que o que o bolsonarismo quer fazer agora, para as eleições que vêm, é ganhar o Senado. Né? Ir no Senado. Bolsonaro não para de falar nisso. Ou seja, é fazer um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Bolsonaro aprendeu que não ia fechar o Supremo com um cabo e 2 soldados, um cabo, um jipe e 2 soldados. Então ele aprendeu agora que ele precisa dos senadores para ele tentar fechar o Senado ou fazer impeachment e colocar e escalar pelo Senado os ministros que eles queiram. Então, é muito importante as eleições, eu repito, congressuais que nós vamos ter no que vem também. Nós não podemos permitir que o bolsonarismo avance de tal forma que ele tenha maioria no Senado, porque vai estar sendo atacado o sistema democrático. Então, eu acho que é um novo ataque, é a nova forma de atacar o Supremo sem ser com um jipe, 2 soldados e um cabo, como disse Eduardo Bolsonaro. Né? Então, agora eles vão atacar com as eleições no Senado. Eu falo muitas vezes, Zambada, que a estratégia da extrema-direita é a estratégia de golpe continuado. Então, eles visam sempre um regime autoritário e esse regime autoritário precisa ser alcançado de alguma forma. Você vê o que o Trump tem feito nos Estados Unidos e muito que ele faz, ele tenta ganhar corpo do ponto de vista popular para atacar também as instituições democráticas. E com isso se fortalecendo. E lá é um risco porque ele já tem a Suprema Corte majoritariamente do Partido Republicano. Tem também o Congresso. Então você vê que ele avança de forma violenta. Se ele aumentar a popularidade, ele agora quer aumentar a popularidade incentivando guerra e fingindo que resolve as guerras. Aliás, o povo que gosta de guerra é americano, né? Cruz credo, aplaude uma guerra. Então ele se coloca nisso para tentar encorpar e atacar o sistema democrático. O bolsonarismo é isso também, é a extrema-direita. Então é preciso ter cuidado com essa tentativa que eles fazem. O 8 de janeiro foi isso, né? Eles acharam que iam conseguir chamar as Forças Armadas, ter mobilização social e aplicar o golpe e não deixar o presidente Lula tomar posse. Não conseguiram, eles vão minando o governo do presidente Lula e tentando criar um clima golpista no Brasil de alguma forma. Eu acho que eles vão tentar isso muito via Senado nas próximas eleições. Fernando Dessa está perguntando para você, deputado Rogério, por que não tem peças publicitárias didáticas na TV e no rádio explicando que pobres e classe média pagam até 27,5% do imposto de renda e milionários e bilionários que não pagam 10% estão sendo protegidos pelo Congresso? Olha, a gente tem que ter, nestas campanhas publicitárias, um certo cuidado, porque existe uma legislação sobre elas. Então, muitas vezes fala, o governo se comunica mal. Mas o tipo de embate político ideológico você não pode fazer nas peças publicitárias do governo. Isso a Constituição não permite, a legislação não permite. Fizer isso, ela é retirada. Alô? Pronto. Uai, falhou? Alô? Falhou um pouquinho, você falou das peças publicitárias, volta nessa frase e vamos lá. As peças publicitárias, elas não podem fazer esse debate político ideológico, porque ela tem uma legislação, elas são peças de informação, elas têm uma série de especificações exatamente para que nenhum governo use do recurso público para suas peças mais de disputa ideológica. Então tem que ter um certo cuidado. Então muitas vezes a gente fica falando, o governo precisava de fazer nas peças de propaganda o que a gente tem que fazer nos nossos canais. Aqui, com você, a gente fala exatamente isso. 27,5%
o deputado vai pagar essa faixa, a professora paga lá 12%. Por que que o rico não pode aumentar um pouquinho de IOF, aumentar 2%? Então, nós temos que usar muito essas redes nossas para fazer isso. A peça publicitária do governo ela tem muito limite. E, às vezes, a gente não entende isso, fica achando que você pode usar a peça publicitária para fazer a guerra político-ideológica, que muitas vezes é nossa e do partido, né? Então, vim porque se a gente fizer de qualquer jeito, a gente vai acabar que nem o Bolsonaro, né? Vai ter que responder isso na justiça. Vai ter que responder na justiça. E não é correto mesmo que você, no governo, estando no governo, use aquilo para você fazer disputa política ideológica. Agora, por isso a gente tem que vir aqui conversar. Outra coisa é o presidente Lula aí dar entrevista, né, nas redes de comunicação, aí é outro patamar. Isso tem que fazer, ministro Haddad, como você diz. Para a gente também eu diria que é uma honra vir conversar com vocês, é um prazer, mas também é uma obrigação. Eu acho que, como deputado de esquerda, eu tenho a obrigação de fortalecer esses canais. Sim. Do mesmo jeito que o senhor está hoje em BH, você está conversando com a sua base política. Você também. Opa, vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que minha internet agora oscilou. Você está me ouvindo, deputado? Estou ouvindo, deu uma falhadinha. Dá uma osciladinha. Dá uma falhadinha. Do mesmo jeito que eu acho importante, você falou que está em BH agora, você tem que conversar com a sua base política. A gente tem que conversar com as nossas bases. Não adianta a gente só falar em espaços, às vezes, que não são do mesmo escopo ideológico, né? E deixa eu fazer só uma pergunta aqui, te agradecer primeiro a Célia PS pela membresia aqui para a nossa Folha Democrata, para manter tudo funcionando. A gente está também nessa semana com o caso da Juliana, que faleceu na Indonésia, um caso pesadíssimo. E também na mesma semana, né, deputado, isso aconteceu na verdade na semana passada, mas que os Estados Unidos faz ataques aéreos contra o Irã e a gente tem a escalada do genocídio na faixa de Gaza. Eu sei que não é uma pauta do Congresso Nacional, mas é uma pauta internacional que acaba aí permeando também o trabalho dos deputados, né? Como é que você está vendo essas questões? Você consegue, eu acho absurdo isso, mas você consegue concordar que faltou alguma coisa o presidente Lula fazer no caso da mulher que infelizmente faleceu na Indonésia? Você acha que faltou no Itamaraty se posicionar sobre Israel? Eu queria te ouvir sobre isso também, deputado. Não, em relação então a Israel, né? Eu sou favorável ao governo brasileiro cortar as relações internacionais com Israel. Eu sou a favor, porque o que eles têm feito na faixa de Gaza é um genocídio. Eu acho que os países do mundo deviam se unir para dar essa resposta e cortar relações com Israel. Não é com Israel, é com o governo Netanyahu, né? Na verdade, sim, é uma resposta ao que é o governo Netanyahu, que é um governo de extrema-direita e que tem cometido genocídio. E o que, inclusive, faz com que a imagem do povo de Israel fique uma imagem ruim para o resto do mundo. E é o governo de Netanyahu que faz isso. Então, acho que tem que cortar relações, sim, sou favorável a isso. Agora, duas coisas que eu acho completamente injustas de cobrar do governo do presidente Lula. Uma, essa questão da Indonésia, lamentável, né? Triste de ver algo daquilo. Lamentável, triste. Dependia do governo da Indonésia tomar as medidas, o Itamaraty cansou de pedir, falar. Então, não tinha mais o que fazer. Dependia deles lá, que não tiveram expertise de fazer, não sei se também relaxaram, se não deram prioridade, mas faltou expertise para fazer. Fosse aqui no Brasil, te garanto que o Corpo de Bombeiros nosso cumpria essa função e bem, viu? Eu vi aqui, sim, em Brumadinho, que, aliás, eles falam que Israel ofereceu ajuda em Brumadinho. Ajuda nada, os bombeiros aqui tiveram que ficar socorrendo os militares que vieram de Israel, falaram que ia prestar ajuda em Brumadinho, com equipamento todo errado, atrapalharam mais, foi trabalho para a gente. Então, o nosso corpo bombeiro, eu teria resolvido aquilo. Agora, nós estávamos em outro país. E o outro absurdo que cobra no presidente Lula e Itamaraty é aqueles prefeitos, aquela bancada de direita que foi fazer em Israel. Israel foi fazer lobby para compra de armamento e coisa de segurança de Israel. Depois ficam prefeitos reclamando do Itamaraty, reclamando do governo.
por causa de retirá-los de lá de Israel. Não sei o que foram fazer lá, né? Israel atacando Gaza daquele jeito. Você vai lá prestigiar a segurança de Israel, é demais, né? E ainda acham que a culpa é do governo do presidente Lula, que, aliás, foi muito, e eu sou testemunha disso. Conta outro caso para vocês, Ambar. Quando o prefeito de Belo Horizonte estava lá, e o vereador Bruno Pedralva, do Partido dos Trabalhadores, ficou muito preocupado. É um vereador, ele tem um senso de humanidade muito grande, é médico, ele preocupadíssimo com o prefeito lá. Ligou, falou com o prefeito e pediu que eu intermediasse junto com a Gleisi Hoffmann para atender o prefeito. E eu mandei um zap para o prefeito, perguntando como é que estava, e para que ele entrasse em contato, e mandei o telefone da Gleisi Hoffmann. E eles conseguiram fazer contato, ele ficou muito agradecido com a Gleisi ajudou na saída deles, inclusive. Então, houve uma ajuda. O prefeito estava falando comigo de um bunker que ele teve que correr quando a bomba estourava lá. Então, nós tivemos a preocupação, sim, de interceder para que todo mundo voltasse para o Brasil em segurança. Poxa, aí chega alguns que vêm de lá da extrema-direita dizer que o governo Lula é responsável por eles não ter saído bem de Israel. Dá até dor no coração de ver a injustiça que se comete, né? Porque realmente eles não tinham nada que fazer lá naquele momento. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.